O desenho da porquinha mais famosa do mundo sempre desperta a curiosidade e admiração dos fãs. Apesar de sua animação colorida, Peppa Pig esconde segredos sinistros. Você já ouviu falar dos mistérios que rondam essa animação? Ou das teorias da conspiração que tentam explicar detalhes sombrios escondidos em seus episódios? Irmã rejeitada. Se você pesquisar no Google Peppa Pig papel de parede, vai encontrar uma imagem em que aparecem duas Peppas. A partir dessa imagem se criou uma teoria em que a família Pig tem um segredo sinistro escondido. Eles teriam outra filha e não gostariam muito dessa criança e por isso prendem ela dentro de casa, no sótão ou no porão. Se isso for verdade, com certeza esse é o maior mistério de todos desse desenho. Essa não é a única teoria sinistra por trás dessa animação. Por isso, separamos 6 teorias bizarras sobre a Peppa Pig. Então agora calça suas botas douradas e venha com a gente descobrir um pouco mais do incrível mundo da Peppa. Você já assistiu o episódio zoológico onde a Madame Gazela leva as crianças para conhecer animais selvagens? Logo no início, algo intrigante acontece a Madame Gazela e as crianças são recepcionadas pelo Senhor Leão, que curiosamente não está em uma jaula e sim trabalha como tratador do zoológico. Isso é no mínimo curioso? Afinal, não é todo dia que vemos animais selvagens e carnívoros convivendo pacificamente com outras espécies, pois estão sempre querendo fazer uma boquinha. A visita começa com as crianças observando as tartarugas, que estão num espaço cercado, mas quem cuida delas? Adivinhe quem? É o Senhor Leão, o rei das selvas, que é um caçador, está cuidando de animais pequenos e garantindo a sua sobrevivência. Isso é no mínimo curioso. Depois, os pequenos descobrem que a senhora Jacaré é a tratadora dos pinguins. Ao sair da água, ela assusta a Madame Gazela, que parece um pouco desconfortável com a situação para lá de diferente. Será que isso foi uma brincadeira intencional criada pelos responsáveis pela animação? Ou os tratadores têm algum interesse a mais em cuidar de outros animais pacíficos? Mas isso não é tudo. Um questionamento comum entre os fãs é o fato de que todos os animais podem ficar em pé então porque existem animais em zoológicos. O episódio zoológico nos deixa com mais perguntas do que respostas. Será que há algo mais profundo acontecendo no universo de Peppa Pig? Sabemos que os personagens da Peppa Pig têm hábitos intelectuais humanos. Entretanto, isso é um pouco confuso no desenho. Além disso, no episódio Voando de Férias, a Peppa e o George estão em casa preparando as malas. Até aí, tudo parece normal. E nesse momento, podemos notar que tem 2 desenhos curiosos na parede do quarto dos irmãos Pig. O primeiro é uma girafa e o segundo é um elefante. A princípio parece algo inocente. Afinal, é um costume comum das crianças terem desenhos nas paredes de seu quarto. Porém, sabemos que existem 2 personagens dessa espécie na escola da Peppa, Gerald Girafa e Emily Elefante. E aí as coisas ficam esquisitas. Isso nos leva a uma pergunta intrigante. Será que os criadores de Peppa Pig enfrentam dificuldades para equilibrar o universo infantil com o mundo curioso da série? No universo da Peppa, todos os personagens são animais com características humanas. Mas, na realidade, nenhuma criança desenharia vários colegas e colocaria esse desenho como decoração no próprio quarto. Estariam os criadores escondendo algo dos fãs? Ou apenas representando a imaginação infantil? Afinal, por que George e Peppa escolheriam justamente esses 2 animais, que não só existem no universo da série, mas também são conhecidos pessoalmente por eles? A única explicação para isso é que alguns animais teriam evoluído e se adaptado a hábitos humanos e outros não. Aqueles que não se adaptaram estariam sendo trancados no zoológico. Isso é um pouco sinistro. E se você, assim como Madame Gazela, achou o episódio zoológico confuso, comenta selvagens aqui embaixo para a gente saber. Madame Gazela Imortal. A Madame Gazela é com certeza uma das personagens mais amadas pelos fãs da série. Com sua postura amável e sua habilidade de ensinar, ela marcou a vida de muitos personagens do desenho. Entretanto, ninguém sabe ao certo a idade da Madame Gazela, e isso desperta a curiosidade de todos. No episódio A Casa da Madame Gazela, a família Pig visita a doce professora e descobre algo bem inusitado. Ao entrar, notam que o imóvel está precisando de reparos, pois possui diversas rachaduras e está bastante inclinado. Outro detalhe também chama a atenção. É possível notar uma foto ao fundo em preto e branco ao fundo da cena e muitos fãs acreditam ser o falecido marido da Madame Gazela. Entretanto, a amada professora nunca fala sobre o que aconteceu com seu marido e nem fala sobre possíveis filhos. Além disso, um dos motivos descobertos pelo papai Pig que causou as rachaduras e a inclinação da casa foi que a Madame Gazela plantou com pinheiro de Natal próximo à casa. Com isso, a árvore cresceu e suas raízes começaram a empurrar a casa, causando assim as rachaduras e a inclinação fora do normal. Para um pinheiro atingir essa altura e causar tal impacto, seriam necessárias décadas. E, no flashback do plantio, Madame Gazela aparece sozinha. Isso sugere que ela já vivia sem marido naquela época, o que levanta ainda mais perguntas sobre seu passado. Afinal, como ela consegue se manter com uma aparência jovial mesmo depois de tantos anos? Teria realizado procedimentos estéticos durante uma de suas viagens? Tem mais. No episódio A Cápsula do Tempo, a Madame Gazela organiza uma atividade para guardar as lembranças das crianças, para que quando eles fiquem mais velhos possam relembrar o passado.
Curiosamente, Papai Pig desenterra uma cápsula do tempo que ele mesmo enterrou com seus colegas quando criança. O mais impressionante, Madame Gazela já era professora deles naquela época. Como isso é possível? Outro episódio que apoia ainda mais essa teoria é a festa de despedida da Madame Gazela, onde por causa de uma confusão da Peppa, os pais decidem realizar uma festa surpresa pois acreditam que ela não vai mais ensinar. Entretanto, ela só iria sair de férias. No início do episódio, a Mamãe Pig e o Papai Pig estão conversando sobre a idade da Madame Gazela, tendo em vista que ela ensinou eles quando era criança. O papai e a mamãe Pig chegaram à conclusão que a amada professora é bem velha. Isso os leva a uma conclusão intrigante. Madame Gazela é muito mais velha do que aparenta. Durante a surpresa realizada por todos os personagens para Madame Gazela, ela revela que é muito velha, mas que vai continuar ensinando. A revelação só aumenta as suspeitas. Como ela consegue viver tanto tempo e se manter tão ativa? Seria Madame Gazela uma vampira? Afinal, quem além de um imortal poderia viver por tantas gerações, mantendo-se quase inalterado? Mundo pós-apocalíptico. Outra teoria indica que a série se passa em um mundo pós-apocalíptico e por isso os animais evoluíram e não existem humanos. Mas vamos entender todos os principais pontos que fazem essa teoria ser uma das mais pesquisadas sobre o mundo da Peppa Pig. No episódio Dilúvio, após uma intensa chuva, a casa da família Pig se transforma em uma ilha. Mas não é só isso. Note que quando o vovô e a vovó Pig saem de barco com George e Peppa, as outras casas estão na mesma situação. Isso faz surgir um questionamento interessante do porquê todo mundo mora em colinas no desenho. Seria por causa de eventos acontecidos anteriormente, e essa seria uma maneira de evitar algo ruim do passado? Podemos concluir que a escolha das colinas é para evitar que as enchentes constantes levem embora as casas. Além disso, até o supermercado fica em uma colina. E ao chegar lá, a família Pig é recebida pela senhorita Coelha, que avisa que eles foram os primeiros a chegar no estabelecimento naquela manhã. Isso nos leva a pensar que as enchentes é algo comum que os personagens do mundo da Peppa Pig precisam lidar. Assim, isso explicaria o porquê a Madame Gazela teria sido a professora de todos eles. Afinal, o mundo teve grandes perdas e todos os humanos deixaram de existir. Nessa animação, apenas 2 humanos aparecem na trama: a rainha e o Papai Noel. Como isso seria possível? Porque eles foram os únicos humanos que restaram. Esses 2 personagens aparecem em episódios pontuais, como a rainha, onde Senhorita Coelha ganha um prêmio por ser a que mais trabalha na animação, e o outro é no A Cabana do Papai Noel. E se você, assim como a gente, também deseja acompanhar os mistérios de Peppa Pig, já clica agora mesmo no botão de inscrição e entra para o nosso grupo de fãs da Porquinha Cor-de-Rosa. Mandy Mouse experimento falho? Na 6ª temporada, os fãs da Peppa foram apresentados a uma nova personagem, a Mandy Mouse. Ela é um ratinha que utiliza a cadeira de rodas para se locomover. Na hora do recreio do episódio, a ratinha Mandy, a Peppa, como sempre curiosa, perguntou à sua nova amiga por que ela usa a cadeira de rodas. E a Mandy respondeu que as pernas dela não funcionavam como a de seus colegas. Entretanto, existe uma teoria bem bizarra sobre esse tema que diz que a Mandy Mouse poderia estar nessa condição devido a um experimento científico fracassado de laboratório. No episódio A Fazendinha, a família Pig decide visitar a propriedade da senhora Texugo e lá tem contato com diversos animais, entre eles porcos da Índia, presos em gaiolas. Isso é bem estranho se levarmos em consideração que ratos e porquinhos da Índia pertencem à mesma família, a do roedores. Mas como seria possível animais da mesma família com comportamentos totalmente diferentes? George é adotado? Outra importante teoria é a de que o pequeno George, irmão da Peppa, na verdade seria adotado pela família Pig. Não sei se você reparou, mas todos os personagens do desenho têm seus nomes com a inicial do animal em inglês. Afinal, foi criado na Inglaterra, por exemplo: Peppa Pig, Suzy Sheep, Rebecca Rabbit, Danny Dog e afins. Entretanto, o George é o único que se diferencia, e não é só isso. Todos chamam a personagem principal por seu nome e sobrenome, e assim também com a mamãe e papai Pig. A única vez que George é chamado pelo sobrenome Pig é no episódio O Aniversário do Edmond Elephant, onde o porquinho recebeu o convite dos Correios para comparecer ao evento. No entanto, seria o nome do George uma referência ao sobrenome porco em outro idioma? Bom, existem 3 idiomas onde a palavra porco inicia com a letra G, que são: em norueguês e sueco, a palavra para porco é gris, e em georgiano, a palavra para porco é gori. Então o George seria um porquinho refugiado que foi adotado pela família Pig? Outro ponto que pode ser apenas especulação, mas é importante deixar você informado, é o fato de que a Peppa implica muito com seu irmão e está sempre competindo pela atenção dos pais com ele. Embora isso seja uma costume comum entre irmãos, é possível que a mamãe e papai Pig deem mais atenção a George devido ao seu passado, e por isso Peppa disputa tanto a atenção. Não podemos esquecer que o vocabulário de George se resume em apenas uma palavra na maioria dos episódios. Isso pode ser um indício de que o inglês não é sua língua materna, e por isso tem dificuldade acima do normal para se comunicar. No episódio Dia Internacional, as crianças podem escolher um país para representar. Eles se vestem com o traje geral do país escolhido e se juntam para participar de jogos e atividades. E o George tem dificuldade de falar. Segundo essa teoria, isso só é motivado por conta do sotaque dele. Por isso ele tem vergonha de falar. No universo da Peppa Pig é possível notar detalhes bem misteriosos que intrigam seus fãs, mostrando que até histórias infantis podem esconder segredos. E você quer continuar curtindo o divertido mundo da Peppa? Separamos 2 vídeos incríveis para você assistir. A gente se vê no próximo vídeo.